Lei 11.101 de 2005. Lei que regulamenta a recuperação judicial, recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. Capítulo 1. Disposições preliminares. Esta lei disciplina a recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência de empresário e da sociedade empresária, doravante referidos simplesmente como devedor. Esta lei não se aplica à empresa pública e à sociedade de economia mista, bem como às instituições financeiras pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. Então, essa lei não se aplicará à empresa pública, à sociedade de economia mista, às instituições financeiras públicas ou privadas, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. Sobre a competência para homologar o plano de recuperação extrajudicial, bem como deferir a recuperação judicial ou decretar a falência, a competência para homologar a recuperação extrajudicial, para deferir a recuperação judicial ou decretar a falência, é do juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial da empresa que tenha sede fora do Brasil. Então, nós temos dois locais de competência. Um é o local do principal estabelecimento, e no outro caso, é quando a sede é fora do Brasil, que será o juízo do local da filial da empresa que tenha sede fora do Brasil. Então, a empresa que tem sede fora do Brasil, o juízo competente é o do local da filial da empresa. Já nos demais casos, o juízo competente é o do principal estabelecimento do devedor. Capítulo 2. Disposições comuns à recuperação judicial e à falência. Seção 1. Disposições gerais. Não são exigíveis do devedor na recuperação judicial ou na falência as obrigações a título gratuito, as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor. Não são exigíveis do devedor na recuperação judicial ou na falência as obrigações a título gratuito e as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica. O que vai implicar? A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial. Vai implicar na suspensão do curso da prescrição. Suspende a prescrição, não é interromper, é suspensão. Suspensão da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta lei. Suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário relativas a créditos ou obrigações sujeitas à recuperação judicial ou à falência. Proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais, cujos créditos ou obrigações sujeitam-se à recuperação judicial ou à falência. Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. É permitido pleitear perante o administrador judicial a habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados de relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o artigo 8º desta lei, serão processados perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro geral de credores pelo valor determinado em sentença. A questão continua sendo tratada no juízo trabalhista, que é o juízo especial.
Somente depois de apurado o respectivo crédito é que ele será inscrito no quadro geral de credores pelo valor determinado em sentença. O juiz competente para as ações referidas nos parágrafos 1º e 2º deste artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial na falência e, uma vez reconhecido o líquido direito, será o crédito incluído na classe própria. Quais são os dois juízos? O juízo em que está tramitando a demanda de quantia ilíquida e o juízo trabalhista. Esses dois podem determinar a reserva de uma importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e quando for reconhecido o líquido direito, será o crédito incluído na classe própria. Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos 1, 2, 3 do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 dias. As suspensões e a proibição que tratam os incisos 1, 2 e 3 têm um prazo de 180 dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido para a superação do lapso temporal. Então, as suspensões que estão previstas, bem como a proibição dos incisos 1, 2 e 3, quais sejam: suspensão do curso da prescrição das obrigações dos devedores sujeitos ao regime desta lei, suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos créditos particulares do sócio solidário relativas a créditos ou obrigações sujeitas à recuperação judicial ou à falência, e a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão, constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais, cujos créditos ou obrigações sujeitam-se à recuperação judicial ou falência. Então, essa suspensão e proibição, elas possuem um prazo de 180 dias, podendo ser prorrogado por uma única vez, desde que seja um caso excepcional. E desde que o devedor também não tenha concorrido com a superação do lapso temporal. O decurso do prazo previsto no parágrafo 4º, ou seja, os 180 dias, sem a deliberação a respeito. O decurso do prazo previsto no parágrafo 4º deste artigo, sem a deliberação a respeito do plano de recuperação judicial proposto pelo devedor, faculta aos credores a propositura de plano alternativo, na forma dos parágrafos 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 56, observando o seguinte. Então, é o decurso do prazo de 180 dias, sem que haja deliberação a respeito de um plano de recuperação judicial, faculta aos credores a propositura de um plano alternativo, desde que sejam observadas as seguintes questões: as suspensões e a proibição de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo não serão aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 dias, contado do final do prazo referido no parágrafo 4º deste artigo ou no parágrafo 4º do artigo 56 desta lei. As suspensões e a proibição de que tratam os incisos 1, 2, 3 do caput deste artigo perdurarão por 180 dias, contados do final do prazo referido no parágrafo 4º deste artigo, ou da realização da Assembleia Geral de Credores referidas no parágrafo 4º do artigo 56, caso os credores apresentem um plano alternativo no prazo referido no inciso 1 deste parágrafo ou no prazo referido no parágrafo 4º do artigo 56 desta lei. O disposto no parágrafo 2º deste artigo aplica-se à recuperação judicial durante o período de suspensão de que trata o parágrafo 4º deste artigo. Independentemente da verificação periódica perante os cartórios de distribuição, as ações que venham a ser propostas contra o devedor deverão ser comunicadas ao juízo da falência ou da recuperação judicial, pelo juiz competente quando do recebimento da petição inicial ou pelo devedor imediatamente após a citação. Então, ajuizou uma nova ação, é necessário ser comunicado o juízo da falência. Por quem? Pelo juiz competente quando recebeu a petição inicial ou pelo próprio devedor no momento em que é citado.
O disposto nos incisos 1, 2, 3 do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos parágrafos 3, terceiro e quarto do artigo 49 desta lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o parágrafo 4º deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação judicial na forma do artigo 69 do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 805 do Código de Processo Civil. O disposto nos incisos 1, 2, 3 caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais. Admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada imediatamente a cooperação judicial na forma do artigo 69 do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 805 do Código de Processo Civil. A distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial ou a homologação de uma recuperação extrajudicial previne a jurisdição para qualquer outro pedido de falência, de recuperação judicial ou de homologação de recuperação extrajudicial relativo ao mesmo devedor. Quando distribui um pedido de falência ou uma recuperação judicial ou se solicita a homologação de uma recuperação extrajudicial, torna prevento o juízo, que vai tratar de outros pedidos de falência, recuperação judicial, homologação de recuperação extrajudicial relativos ao mesmo devedor. O processamento da recuperação judicial ou a decretação da falência não autoriza o administrador judicial a recusar a eficácia da convenção de arbitragem. Processamento da recuperação judicial ou a decretação da falência não autoriza o administrador judicial a recusar a eficácia da convenção de arbitragem, não impedindo ou suspendendo a instauração de procedimento arbitral. Então, o fato de ser processado uma recuperação judicial ou ser decretada a falência, o administrador não pode recusar a eficácia da cláusula de arbitragem, não impede ou suspende a instauração de um procedimento arbitral. Continua valendo a cláusula de arbitragem, ainda que o processo esteja em recuperação judicial ou que haja decretação da falência. O disposto no parágrafo 7º-b deste artigo aplica-se no que couber às execuções fiscais e execuções de ofício de que enquadrem, respectivamente, os incisos 7 e 8 do caput do artigo 114 da Constituição Federal, vedados a expedição de certidão de crédito e o arquivamento das execuções para efeito de habilitação na recuperação judicial ou na falência. Observado o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do artigo 79 da Lei 5.764 de 71, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso 2 do artigo 2º quanto a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica. É vedado ao devedor, até a aprovação do plano de recuperação judicial, distribuir lucros ou dividendos a sócios e acionistas. É vedado ao devedor, até que seja aprovado o plano de recuperação judicial, até a aprovação. A aprovação não é propositura, não é distribuição, é a aprovação. Tem que ser aprovado. Aprovou o plano de recuperação judicial, aí pode distribuir lucros ou dividendos. Mas até que ocorra a aprovação, não se pode distribuir lucros ou dividendos a sócios ou acionistas, sujeitando-se o infrator ao disposto no artigo 168 desta lei. Não se aplica o limite percentual de que tratam os artigos 15 e 16 da Lei 9.065, de 95. A apuração do imposto sobre a renda e da contribuição social sobre o lucro
sobre a parcela do lucro líquido decorrente de ganho de capital regularmente resultante da alienação judicial de bens ou direitos de que tratam os artigos 60, 66 e 141 desta lei pela pessoa jurídica em recuperação judicial ou com falência decretada. O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese em que o ganho de capital decorra da transação efetuada com pessoa jurídica que seja controladora, controlada, coligada ou interligada, e pessoa física que seja acionista, controlador, sócio, titular ou administrador da pessoa jurídica devedora. É vedada a atribuição de responsabilidade a terceiros em decorrência do mero inadimplemento. É vedada a atribuição de responsabilidade a terceiros em decorrência do mero inadimplemento de obrigações do devedor falido ou em recuperação judicial, ressalvadas as garantias reais e fidejussórias, bem como as demais hipóteses reguladas por esta lei. Seção 2 da verificação e da habilitação de crédito. A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. Publicado o edital previsto no artigo 52, parágrafo 1º ou no parágrafo único do artigo 90 desta lei, os credores terão um prazo de 15 dias. Os credores têm o prazo de 15 dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas exigências quanto aos créditos relacionados. O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput e do parágrafo 1º deste artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 dias. 45 dias. Vai apresentar a relação dos credores, contado do fim do prazo do parágrafo 1º, ou seja, dos 15 dias que os credores possuem para apresentar ao administrador judicial suas habilitações e suas divergências quanto aos créditos relacionados. Então, o administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput do parágrafo 1º deste artigo, fará publicar edital contendo a relação dos credores no prazo de 45 dias, contados do fim do prazo do parágrafo 1º deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no artigo 8º desta lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração desta relação. Na falência, após realizadas as intimações e publicações e publicação do edital, conforme previsto, respectivamente, no inciso 13 do caput e no parágrafo 1º do artigo 99 dessa lei, o juiz instaurará de ofício para cada fazenda pública credora incidente de classificação de crédito público e determinará sua intimação eletrônica para que, no prazo de 30 dias, apresente diretamente ao administrador judicial ou em juízo, a depender do momento processual, a relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada dos cálculos da classificação e das informações sobre a situação atual. Para efeito do disposto no caput deste artigo, considera-se fazenda pública credora aquela que conste da relação do edital previsto no parágrafo 1º do artigo 99 desta lei, ou que, após a intimação prevista no inciso 13 do caput do artigo 99 desta lei, alegue nos autos, no prazo de 15 dias, possuir crédito contra o falido. Os créditos não definitivamente constituídos, não inscritos em dívida ativa ou com exigibilidade suspensa poderão ser informados em momento posterior. Encerrado o prazo de que trata o caput deste artigo, o falido, os demais credores e o administrador judicial disporão no prazo de 15 dias para manifestar objeções limitadamente sobre os cálculos e a classificação para os fins dessa lei. A fazenda pública, ultrapassado o prazo de que trata o inciso 1 deste parágrafo, será intimada para prestar, no prazo de 10 dias, eventuais esclarecimentos a respeito das manifestações previstas no referido inciso. Os créditos serão objeto de reserva integral até o julgamento definitivo, quando rejeitados os argumentos apresentados, de acordo com o inciso 2 deste parágrafo. Os créditos incontroversos, desde que exigíveis, serão imediatamente incluídos no quadro geral de credores, observada sua classificação. O juiz, anteriormente à homologação do quadro geral de credores, concederá prazo comum de 10 dias para que o administrador judicial e a fazenda pública titular do crédito objeto da reserva manifestem-se sobre a situação atual desses créditos e, ao final do referido prazo, decidirá acerca da necessidade de mantê-la. Com relação à aplicação do disposto neste artigo, serão observadas as seguintes disposições.
a decisão sobre os cálculos e a classificação dos créditos para os fins do disposto nesta lei, bem como sobre a arrecadação dos bens, a realização do ativo e o pagamento dos créditos competirá ao juízo falimentar. A decisão sobre a existência, a exigibilidade e o valor do crédito observado disposto no inciso 2 do caput do artigo 9º desta lei e as demais regras do processo de falência, bem como sobre o eventual prosseguimento da cobrança contra os corresponsáveis, competirá ao juízo da execução fiscal. A ressalva prevista no artigo 76 dessa lei, ainda que o crédito reconhecido não esteja em cobrança judicial mediante execução fiscal, aplicar-se-á no que couber ao disposto no inciso 2 deste parágrafo. O administrador judicial e o juízo falimentar deverão respeitar a presunção de certeza e liquidez de que trata o artigo 3º da Lei 6.830 de 80, sem prejuízo do disposto nos incisos 2 e 3 deste parágrafo. As execuções fiscais permanecerão suspensas até o encerramento da falência, sem prejuízo da possibilidade de prosseguimento contra os corresponsáveis. A restituição em dinheiro e a compensação serão preservadas nos termos dos artigos 86 e 122 dessa lei, e o disposto no artigo 10 dessa lei será aplicado no que couber aos créditos retardatários. Na hipótese de não apresentação da relação referida no caput deste artigo, no prazo nele estipulado, o incidente será arquivado e a Fazenda Pública credora poderá requerer o desarquivamento, observando no que couber o disposto no artigo 10 dessa lei. As disposições deste artigo aplicam-se no que couber às execuções fiscais e às execuções de ofício que se enquadrarem no dispositivo dos incisos 7 e 8 do artigo 114 da Constituição Federal. O disposto neste artigo aplica-se no que couber aos créditos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Não haverá condenação em honorários de sucumbência no incidente de que trata este artigo. No prazo de 10 dias, contado da publicação da relação referida nos artigos 7º, parágrafo 2º desta lei, o comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. Autuado em separado, a impugnação será processada nos termos dos artigos 13 a 15 desta lei. A habilitação de crédito realizada pelo credor, nos termos do artigo 7º, parágrafo 1º dessa lei, deverá conter o nome e endereço do credor e o endereço em que receberá a comunicação de qualquer ato do processo, o valor do crédito atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação, os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas, a indicação da garantia prestada pelo devedor se houver, e o respectivo instrumento, a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor. Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exigidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem juntos em outro processo. Não observado o prazo estipulado no artigo 7º, parágrafo 1º desta lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. Na recuperação judicial, os titulares de crédito retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da Assembleia Geral de Credores. Aplica-se o disposto no parágrafo 1º deste artigo ao processo de falência, salvo se, na data da realização da Assembleia Geral, já houver sido homologado o quadro geral de credores contendo crédito retardatário. Na falência, os créditos retardatários perderão o direito de arrateios eventualmente realizados e ficarão sujeitos ao pagamento de custas, não se computando os acessórios compreendidos entre o término do prazo e a data do pedido de habilitação. Na hipótese prevista no parágrafo 3º deste artigo, o credor poderá requerer a reserva de valor para satisfação de seu crédito. As habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro geral de credores, serão recebidas como uma impugnação e processadas na forma dos artigos 13 a 15 desta lei. Após a homologação do quadro geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observado no que couber do procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro geral para a inclusão do respectivo crédito. O quadro geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as impugnações retardatárias decididas até o momento de sua formação. As habilitações e as impugnações retardatárias acarretarão a reserva do valor para a satisfação do crédito discutido.
A recuperação judicial poderá ser encerrada ainda que não tenha havido a consolidação definitiva do quadro geral de credores, hipótese em que as ações incidentais de habilitação e de impugnação retardatárias serão redistribuídas ao juízo da recuperação judicial como ações autônomas e observarão o rito comum. O credor deverá apresentar pedido de habilitação ou de reserva de crédito em no máximo 3 anos contados da data da publicação da sentença que decretar a falência, sob pena de decadência. Decai o pedido de habilitação do crédito em 3 anos. Precisa apresentar o pedido de habilitação ou pedido de reserva de crédito no máximo em 3 anos contados da data da publicação da sentença que decretou a falência, sob pena de decadência. Os credores cujos créditos forem impugnados serão intimados para contestar a impugnação no prazo de 5 dias, juntando os documentos que tiverem e indicando outras provas que reputem necessárias. Transcorrido o prazo do artigo 11 desta lei, o devedor e o comitê, se houver, serão intimados pelo juízo para se manifestar sobre ela no prazo comum de 5 dias. Fim do prazo que se refere o caput deste artigo, o administrador judicial será intimado pelo juiz para emitir um parecer no prazo de 5 dias, devendo juntar à sua manifestação o laudo elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de créditos objeto da impugnação. A impugnação será dirigida ao juiz por meio de uma petição instruída com os documentos que tiver do impugnante, o qual indicará as provas consideradas necessárias. Cada impugnação será autuada em separado com os documentos a ela relativos, mas terão uma só autuação as diversas impugnações versando sobre o mesmo crédito. Caso não haja impugnações, o juiz homologará, como quadro geral de credores, a relação dos créditos de que trata o parágrafo 2º do artigo 7º, ressalvado o disposto no artigo 7º-A desta lei. Transcorridos os prazos previstos nos artigos 11 e 12 desta lei, os autos de impugnação serão conclusos ao juízo que determinará a inclusão no quadro geral dos credores das habilitações de crédito não impugnados, no valor constante da relação referida no parágrafo 2º do artigo 7º desta lei, julgará as impugnações que entender suficiente e esclarecidas pelas alegações e provas apresentadas pelas partes, mencionando de cada crédito o valor e a classificação, fixará em cada uma das restantes impugnações os aspectos controvertidos e decidirá as questões processuais pendentes, determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução e julgamento, caso necessário. Para fins de rateio na falência, deverá ser formado um quadro geral de credores, composto pelos créditos não impugnados, constantes no edital de que trata o parágrafo 2º do artigo 7º desta lei, pelo julgamento de todas as impugnações apresentadas no prazo previsto no artigo 8º desta lei e pelo julgamento realizado até então das habilitações de crédito recebidas como retardatárias. As habilitações retardatárias não julgadas acarretarão a reserva do valor controvertido, mas não impedirão o pagamento da parte incontroversa. Ainda que o quadro geral de credores não esteja formado, o rateio de pagamentos na falência poderá ser realizado desde que a classe de credores a ser satisfeita já tenha tido todas as impugnações judiciais apresentadas no prazo previsto no artigo 8º desta lei, ressalvada a reserva dos créditos controvertidos em função das habilitações retardatárias de créditos distribuídas até então e ainda não julgadas. Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo. Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo. Recebido o agravo, o relator poderá conceder efeito suspensivo à decisão que reconhece o crédito ou determinar a inscrição ou modificação do seu valor ou classificação no quadro geral de credores para fins de exercício de direito de voto em Assembleia Geral. O administrador judicial será responsável pela consolidação do quadro geral de credores, a ser homologado pelo juiz com base na relação dos credores a que se refere o artigo 7º, parágrafo 2º desta lei e nas decisões proferidas nas impugnações oferecidas. O quadro geral, assinado pelo juiz e pelo administrador judicial, mencionará a importância e a classificação de cada crédito na data do requerimento da recuperação judicial ou da decretação da falência. Será juntado aos autos e publicado no órgão oficial no prazo de 5 dias, contado da data da sentença, que houver julgado as impugnações.
O administrador judicial, o comitê, qualquer credor ou representante do Ministério Público poderá, até o encerramento da recuperação judicial ou da falência, observado no que couber do procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, pedir a exclusão, outra classificação ou a retificação de qualquer crédito nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou ainda documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão do quadro geral de credores. A ação prevista neste artigo será proposta exclusivamente perante o juiz da recuperação judicial ou da falência, ou nas hipóteses previstas no artigo 6º, parágrafo 1º e 2º desta lei, perante o juízo que tenha originalmente reconhecido o crédito. Proposta ação de que trata este artigo, o pagamento ao titular do crédito por ele atingido somente poderá ser realizado mediante a prestação de caução no mesmo valor do crédito questionado. As habilitações dos credores particulares do sócio ilimitadamente responsável processar-se-ão de acordo com as disposições desta seção. As habilitações dos credores particulares dos sócios ilimitadamente responsável processar-se-ão de acordo com as disposições nesta seção. Seção 2A. Das conciliações, das mediações antecedentes ou incidentais aos processos de recuperação judicial. A conciliação e a mediação deverão ser incentivadas em qualquer grau de jurisdição, inclusive no âmbito de recursos em segundo grau de jurisdição e nos tribunais superiores, e não implicarão a suspensão dos prazos previstos nesta lei, salvo se houver consenso entre as partes em sentido contrário ou uma determinação judicial. Pode o juiz determinar a suspensão dos prazos? Pode. Serão admitidas a conciliações e mediações antecedentes ou incidentais aos processos de recuperação judicial, notadamente nas frases pré-processual e processual de disputas entre os sócios e acionistas de sociedade em dificuldade ou em recuperação judicial, bem como nos litígios que envolvam credores não sujeitos à recuperação judicial, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do artigo 49 desta lei, ou credores extraconcursais. Em conflitos que envolverem concessionárias ou permissionárias de serviços públicos em recuperação judicial e órgãos reguladores ou entes públicos municipais, distritais, estaduais ou federais. Conflitos que envolverem essas pessoas, que envolverem concessionárias ou permissionárias de serviços públicos em recuperação judicial e órgãos reguladores ou entes públicos municipais, distritais, estaduais ou federais. Na hipótese de haver créditos extracontratuais contra empresas em recuperação judicial durante o período de vigência do estado de calamidade pública, a fim de permitir a continuidade da prestação de serviços essenciais, na hipótese de uma negociação de dívidas e respectivas formas de pagamento entre a empresa em dificuldade e seus credores em caráter antecedente ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial. Na hipótese prevista no inciso 4º do caput deste artigo, será facultado às empresas em dificuldade que preencham os requisitos legais para requerer recuperação judicial obter tutelas de urgência cautelar, nos termos do artigo 305 e seguintes da Lei 13.105, ou seja, do Código de Processo Civil, a fim de que sejam suspensas as execuções contra elas propostas pelo prazo de até 60 dias. Pode solicitar uma tutela de urgência cautelar, ou seja, antes do ajuizamento do processo, uma tutela de urgência cautelar com um pedido de suspensão de 60 dias, até 60 dias, para uma tentativa de composição com seus credores, em procedimento de mediação ou conciliação já instaurado perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o SEJUSC, do Tribunal competente ou da Câmara especializada, observados no que couber os artigos 16 e 17 da Lei 13.140. São vedadas a conciliação e a mediação sobre a natureza jurídica e a classificação de créditos, bem como sobre critérios de votação em Assembleia Geral de Credores. São vedadas a conciliação e a mediação sobre a natureza jurídica e a classificação de credores,
bem como sobre critérios de votação em Assembleia Geral de Credores. Se houver pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, observados os critérios desta lei, o período de suspensão previsto no parágrafo 1º deste artigo será deduzido do período de suspensão previsto no artigo 6º desta lei. O acordo, obtido por meio de conciliação ou de mediação com fundamento nesta seção, deverá ser homologado pelo juiz competente conforme o disposto no artigo 3º desta lei. Requerida recuperação judicial ou extrajudicial em até 360 dias contados do acordo firmado durante o período de conciliação ou de mediação pré-processual, o credor terá reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito dos procedimentos previstos nesta seção. As sessões de conciliação e de mediação de que trata esta seção poderão ser realizadas por meio virtual, desde que o sejusque do tribunal competente ou a Câmara especializada responsável disponham de meios para sua realização. Seção 3. Do administrador judicial e do comitê de credores. O administrador judicial será um profissional idôneo, preferencialmente advogado, não é obrigatoriamente, é preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador, ou pessoa jurídica especializada. Se o administrador judicial nomeado for uma pessoa jurídica, declarar-se-á, no termo de que trata o artigo 33 desta lei, o nome do profissional responsável pela condução do processo de falência ou de recuperação judicial que não poderá ser substituído sem uma autorização do juiz. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do comitê, além de outros deveres que esta lei lhe impõe. Na recuperação judicial e na falência, enviar correspondência aos credores constantes na relação de que trata o inciso 3 do artigo 51, o inciso 3 do caput do artigo 99 e o inciso 2 do caput do artigo 105 desta lei, comunicando a data do pedido de recuperação judicial da decretação da falência, a natureza, o valor e classificação dada ao crédito. Essa é uma competência do administrador judicial sob a fiscalização do juiz e do comitê de credores, além dos deveres que essa lei lhe impõe. Então, na parte da recuperação judicial e na falência, é ele que vai mandar a correspondência aos credores, comunicando a data do pedido de recuperação judicial, da decretação da falência, natureza, o valor e a classificação dada ao crédito. Fornecer com presteza todas as informações pedidas aos credores interessados. Dar extratos dos livros do devedor que merecerão fé de ofício, a fim de servirem de fundamento nas habilitações e impugnações de créditos. Exigir dos credores, do devedor ou os seus administradores quaisquer informações. Elaborar a relação de credores de que trata o artigo 2º o parágrafo 2º do artigo 7º desta lei. Consolidar o quadro geral de credores nos termos do artigo 18 desta lei, requerer ao juiz uma convocação da Assembleia Geral de Credores nos casos previstos nesta lei ou quando entender necessária sua ouvida para a tomada de decisões. Contratar, mediante autorização judicial, profissionais ou empresas especializadas para, quando necessário, auxiliá-lo no exercício de suas funções. Manifestar-se nos casos previstos nesta lei. Estimular, sempre que possível, a conciliação, a mediação e outros métodos alternativos de solução de conflitos, relacionados à recuperação judicial e à falência, respeitando os direitos de terceiros, na forma do parágrafo 3º do artigo 3º da Lei 13.105, que é o Código de Processo Civil. Manter endereço eletrônico na internet, com informações atualizadas sobre os processos de falência e de recuperação judicial, com a opção de consulta às peças principais do processo, salvo uma decisão judicial em sentido contrário. Manter endereço eletrônico específico para o recebimento dos pedidos de habilitação ou a apresentação de divergências, ambos em âmbito administrativo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores, salvo decisão judicial em contrário. Providenciar, no prazo máximo de 15 dias, as respostas aos ofícios e solicitações enviadas por outros juízes e outros órgãos públicos, sem necessidade da prévia deliberação do juiz. Vai responder ofício no prazo de 15 dias, sem necessidade da prévia deliberação do juiz. Ofício de quem? Ofícios encaminhados por outros juízes ou órgãos públicos.
Na recuperação judicial, o que cabe ao administrador? Na recuperação judicial, cabe a ele fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial, requerer a falência no caso de descumprimento de obrigação assumida no plano de recuperação, apresentar ao juiz para juntada aos autos relatório mensal nas atividades do devedor, fiscalizando a veracidade e a conformidade das informações prestadas pelo devedor, apresentar o relatório sobre a execução do plano de recuperação, de que trata o inciso 3º do caput do artigo 63, fiscalizar o decurso das tratativas e a regularidade das negociações entre devedor e credor. Assegurar que devedor e credor não adotem expedientes dilatórios, inúteis ou, em geral, prejudiciais ao regular andamento das negociações. Assegurar que as negociações realizadas entre o devedor e o credor sejam regidas pelos termos convencionados entre os interessados ou, na falta de um acordo, pelas regras propostas pelo administrador judicial e homologadas pelo juiz, observado o princípio da boa-fé para a solução construtiva de consensos que acarretem uma maior efetividade econômico-financeira e proveito social para os agentes econômicos envolvidos. Apresentar para a juntada aos autos e publicar no endereço eletrônico específico o relatório mensal das atividades do devedor, um relatório sobre o plano de recuperação judicial no prazo de até 15 dias contados da apresentação do plano, fiscalizando a veracidade e a conformidade das informações prestadas pelo devedor, além de informar eventual ocorrência das condutas previstas no artigo 64 desta lei. Na falência, cabe avisar pelo órgão oficial o lugar e a hora em que diariamente os credores terão à sua disposição os livros e documentos do falido, examinar a escrituração do devedor, relacionar os processos e assumir a representação judicial e extrajudicial, incluídos os processos arbitrais da massa falida, receber e abrir a correspondência dirigida ao devedor, entregando a ele o que não for assunto de interesse da massa, apresentar, no prazo de 40 dias, contado da assinatura do termo de compromisso, prorrogável por igual período, relatório sobre as causas e circunstâncias que conduziram à situação de falência, no qual apontará a responsabilidade civil e penal dos envolvidos, observado o disposto no artigo 186 desta lei. Arrecadar os bens e documentos do devedor e elaborar o auto de arrecadação nos termos do artigo 108 e 110 desta lei, avaliar os bens arrecadados, contratar avaliadores, de preferência oficiais, mediante autorização judicial para avaliação dos bens, caso entenda não ter condições técnicas para a tarefa, praticar os atos necessários à realização do ativo e ao pagamento de credores, proceder à venda de todos os bens da massa falida no prazo máximo de 180 dias, proceder à venda de todos os bens da massa falida no prazo de 180 dias, contado da data da juntada do auto de arrecadação, sob pena de destituição, salvo por impossibilidade fundamentada reconhecida por uma decisão judicial. Praticar todos os atos conservatórios de direitos e ações, diligenciar a cobrança de dívidas e dar a respectiva quitação. Remir, em benefício da massa e mediante autorização judicial, bens apenhados, penhorados ou legalmente retidos. Representar a massa falida em juízo, contratando, se necessário, advogado, cujos honorários serão previamente ajustados e aprovados pelo Comitê de Credores. Requerer todas as medidas e diligências que forem necessárias para o cumprimento desta lei, a proteção da massa ou a eficiência da administração. Apresentar ao juiz, para a juntada nos autos, até o 10º dia do mês seguinte ao vencido, conta demonstrativa da administração que especifique com clareza a receita e a despesa. Entregar ao seu substituto todos os bens e documentos da massa em seu poder, sob pena de responsabilidade. Prestar contas ao final do processo, quando for substituído, destituído ou renunciar ao cargo. Arrecadar os valores dos depósitos realizados em processos administrativos ou judiciais, nos quais o falido figure como parte oriundos de penhoras, de bloqueios, de apreensões, de leilões, de alienação judicial e de outras hipóteses de constrição judicial, ressalvado o disposto nas leis 9.703 de 98 e 12.099 de 2009 e Lei Complementar 151 de 2015. As remunerações dos auxiliares do administrador judicial serão fixadas pelo juiz, que considerará a complexidade dos trabalhos a serem executados e os valores praticados no mercado para o desempenho da atividade semelhante. Na hipótese da linha D do inciso 1 do caput deste artigo, se houver uma recusa, o juiz, a requerimento do administrador judicial, intimará aquelas pessoas para que compareçam à sede do juízo, sob pena de desobediência, oportunidade e que as interrogará na presença do administrador judicial, tomando seus depoimentos por escrito.
Na falência, o administrador judicial não poderá, sem autorização judicial, após ouvido o comitê e o devedor no prazo comum de 2 dias, transigir sobre obrigações e direitos da massa falida e conceder abatimento de dívidas, ainda que sejam consideradas de difícil recebimento. Na falência, o administrador judicial não pode, sem autorização judicial, e após ouvido o comitê e o devedor no prazo comum, de 2 dias, transigir sobre obrigações e direitos de massa falida e considerar abatimentos de dívidas, ainda que sejam considerados de difícil recebimento. Se o relatório de que trata a linha e o inciso 3 do caput deste artigo apontar responsabilidade penal de qualquer dos envolvidos, o Ministério Público será intimado para tomar conhecimento do seu teor. O administrador judicial que não apresentar no prazo estabelecido suas contas ou qualquer dos relatórios previstos nesta lei será intimado pessoalmente a fazê-lo no prazo de 5 dias sob pena de desobediência. Decorrido o prazo do caput deste artigo, o juiz destituirá o administrador judicial e nomeará um substituto para elaborar relatórios ou organizar as contas, explicitando as responsabilidades de seu antecessor. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes. Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá a 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda de bens da falência. Será reservado 40% do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto do artigo 154 e 155 desta lei. O administrador judicial substituto será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem relevante razão ou for destituído de suas funções por desídia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações fixadas nessa lei, hipótese em que não terá direito à remuneração. Também não terá direito à remuneração o administrador que tiver suas contas desaprovadas. A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2%, no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte, bem como na hipótese do que trata o artigo 70A desta lei. Caberá ao devedor ou à massa falida arcar com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial e das pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-lo. O comitê de credores será constituído por deliberação de qualquer das classes de credores na Assembleia Geral e terá a seguinte composição: um representante indicado pela classe de credores trabalhistas, com 2 suplentes. Um representante indicado pela classe de credores com direitos reais de garantia ou privilégios especiais, com 2 suplentes. Um representante indicado pela classe de credores quirografários e com privilégios gerais, com 2 suplentes. Um representante indicado pela classe de credores de representantes de microempresas e empresas de pequeno porte, com 2 suplentes. A falta de indicação de representantes por quaisquer das classes não prejudicará a constituição do comitê, que poderá funcionar em número inferior ao previsto no caput deste artigo. Então, tem um representante da classe de créditos trabalhistas, um representante de créditos reais de garantia ou privilégios especiais, um representante de credores quirografários, um representante de microempresas e empresas de pequeno porte, um representante de créditos trabalhistas, um representante de dívidas com direitos reais de garantia ou privilégios especiais, um representante de créditos quirografários, um representante de credores representantes de microempresas e empresas de pequeno porte. 4, mas pode ter menos que isso. O fato de uma das classes não estar representada não prejudica a constituição do comitê. O juiz determinará, mediante requerimento subscrito por credores, que representem a maioria dos credores de uma classe, independentemente da realização de assembleia, a nomeação do representante dos suplentes da respectiva classe, ainda não representada no comitê, ou a substituição do representante dos suplentes da respectiva classe. Caberá aos próprios membros do comitê indicar entre eles quem irá presidi-lo. O comitê de credores terá as seguintes atribuições, além de outras previstas nessa lei: comitê de credores durante a recuperação judicial e na falência,
Cabe fiscalizar as atividades, examinar as contas do administrador judicial, zelar pelo bom andamento do processo, pelo cumprimento da lei, comunicar ao juiz caso detecte violação dos direitos ou prejuízos aos interesses dos credores, apurar e emitir parecer sobre quaisquer reclamações dos interessados, requerer ao juiz a convocação de Assembleia Geral de Credores e manifestar-se na hipótese prevista nesta lei. Durante a recuperação judicial, cabe fiscalizar a administração das atividades do devedor, apresentando a cada 30 dias relatório de sua situação, fiscalizar a execução do plano de recuperação judicial, submeter à autorização do juiz quando ocorrer o afastamento do devedor nas hipóteses previstas nesta lei, a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e outras garantias, bem como atos de endividamento necessários à continuação da atividade empresarial durante o período que antecede a aprovação do plano de recuperação judicial. As decisões do comitê, tomadas por maioria, serão consignadas em livro de atas, rubricado pelo juízo, que ficará à disposição do administrador judicial dos credores e dos devedores. Caso não seja possível a obtenção de maioria em deliberação do comitê, o impasse será resolvido pelo administrador judicial ou na incompatibilidade deste pelo juiz. Então, quem dirime o impasse dentro do comitê é o administrador judicial, e no caso de incompatibilidade, será o juiz. Não havendo comitê de credores, caberá ao administrador judicial, na incompatibilidade desse, ao juiz exercer suas atribuições. Os membros do comitê não terão sua remuneração custeada pelo devedor ou pela massa falida, mas as despesas realizadas para a realização de ato previsto nessa lei, se devidamente comprovadas e com autorização do juiz, serão ressarcidas atendendo à disponibilidade de caixa. Não poderá integrar o comitê ou exercer as funções de administrador judicial quem, nos últimos 5 anos, no exercício do cargo de administrador judicial ou de membro do comitê em falência ou recuperação judicial anterior, for destituído, deixou de prestar contas dentro do prazo legal ou teve prestação de contas desaprovada. Ficará também impedido de integrar o comitê ou exercer função de administrador judicial quem tiver relação de parentesco ou afinidade até o 3º grau com o devedor, seus administradores, controladores ou representantes legais, ou deles for amigo, inimigo ou dependente. O devedor, qualquer credor ou Ministério Público poderá requerer ao juiz a substituição do administrador judicial ou dos membros do comitê nomeados em desobediência aos preceitos desta lei. O juiz decidirá, no prazo de 24 horas, sobre o requerimento do parágrafo 2º deste artigo. O juiz, de ofício ou requerimento fundamentado de qualquer interessado, poderá determinar a destituição do administrador judicial ou de quaisquer dos membros do comitê de credores quando verificar desobediência aos preceitos desta lei, descumprimento de deveres, omissão, negligência ou prática de ato lesivo às atividades do devedor ou a terceiros. No ato de destituição, o juiz nomeará um novo administrador judicial ou convocará os suplentes para recompor o comitê. Na falência, o administrador judicial substituído prestará contas no prazo de 10 dias, nos termos dos parágrafos 1º e 6º do artigo 154 desta lei. O administrador judicial e os membros do comitê responderão pelos prejuízos causados à massa falida, ao devedor, aos credores por dolo ou culpa, devendo o dissidente em deliberação do comitê consignar sua discordância em ata para eximir-se da responsabilidade. O administrador judicial e os membros do comitê de credores, logo que nomeados, serão intimados pessoalmente para em 48 horas assinar na sede do juízo o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidades a ele inerentes. Não assinado o termo de compromisso no prazo previsto no artigo 33 dessa lei, o juiz nomeará um outro administrador judicial. Questão 4. Da Assembleia Geral de Credores. A Assembleia Geral de Credores terá por atribuições deliberar sobre durante a recuperação judicial, o que vão deliberar? A Assembleia de Credores. Na recuperação judicial, vão deliberar a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor, a constituição do comitê de credores, a escolha de seus membros e sua substituição, o pedido de desistência do devedor, nos termos do parágrafo 4º do artigo 52, o nome do gestor judicial quando do afastamento do devedor, qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores, alienação de bens ou direitos de ativos não circulantes do devedor, não prevista no plano de recuperação judicial. Já na falência, caberá a constituição do comitê de credores, a escolha de seus membros e sua substituição, a adoção de outras modalidades de realização do ativo, na forma do artigo 145 desta lei, qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores.
A Assembleia Geral de Credores será convocada pelo juiz por meio de um edital publicado no Diário Oficial Eletrônico e disponibilizado no sítio eletrônico do administrador judicial com uma antecedência mínima de 15 dias, o qual conterá o local, a data e a hora da Assembleia em primeira e em segunda convocação, não podendo esta ser realizada menos de 5 dias depois da primeira. A ordem do dia, local onde os credores poderão, se for o caso, obter cópia do plano de recuperação judicial a ser submetido à deliberação da Assembleia. Cópia de aviso de convocação da Assembleia deverá ser fixada de forma ostensiva na sede e filiais do devedor, além dos casos expressamente previstos nesta lei. Credores que representarem no mínimo 25% do valor total dos créditos têm de uma determinada classe poderão requerer ao juiz a convocação de uma Assembleia Geral. Além dos casos expressamente previstos, aqueles credores que representem no mínimo 25% do valor total dos créditos podem requerer ao juiz a convocação de uma Assembleia Geral. As despesas com a convocação e a realização da Assembleia correm por conta do devedor ou da massa falida, salvo se convocado em virtude de requerimento do Comitê de Credores ou na hipótese do parágrafo 2º deste artigo, que é no caso do credor com 25% do crédito de uma determinada classe. A Assembleia será presidida pelo administrador judicial, que designará um secretário dentre os credores presentes. O secretário será um dos credores presentes. Nas deliberações sobre o afastamento do administrador judicial ou em outras em que haja incompatibilidade deste, a Assembleia será presidida pelo credor presente que seja titular do maior crédito. Na deliberação sobre o afastamento do administrador judicial ou em outras em que haja incompatibilidade deste, a Assembleia será presidida pelo credor que represente o maior título, que ele seja titular, na verdade, do maior crédito. A Assembleia instalar-se-á em primeira convocação com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor, e em segunda convocação com qualquer número. Para participar da Assembleia, cada credor deverá assinar a lista de presença que será encerrada no momento da instalação. O credor poderá ser representado na Assembleia Geral por mandatário ou representante legal, desde que entregue ao administrador judicial até 24 horas antes da data prevista no aviso de convocação, documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se encontra o documento. Os sindicatos de trabalhadores poderão representar seus associados titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho que não comparecerem pessoalmente ou por procurador à Assembleia. O sindicato pode representar trabalhador. Para exercer a prerrogativa prevista no parágrafo 5º, o sindicato deverá apresentar ao administrador judicial, até 10 dias antes da Assembleia, a relação dos associados que pretende representar, e o trabalhador que conste da relação de mais de um sindicato deverá esclarecer, até 24 horas antes da Assembleia, qual sindicato representa, sob pena de não ser representado em Assembleia por nenhum deles. Do ocorrido na Assembleia, lavrar-se-á a ata que conterá o nome dos representantes e a assinatura do presidente, do devedor e de 2 membros de cada uma das classes votantes e que será entregue ao juiz, juntamente com a lista de presença no prazo de 48 horas. O voto do credor será proporcional ao valor de seu crédito, ressalvado nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, ou disposto no parágrafo 2º do artigo 45 desta lei. Na recuperação judicial para fins exclusivos de votação em Assembleia Geral, o crédito em moeda estrangeira será convertido para uma moeda nacional pelo câmbio da véspera da data da realização da Assembleia. Terão direito a voto na Assembleia Geral as pessoas arroladas no quadro geral de credores ou, na sua falta, na relação de credores, apresentando pelo administrador judicial, na forma do artigo 7º, parágrafo 2º dessa lei, ou ainda, na falta desta, na relação apresentada pelo próprio devedor nos termos do artigo 51, incisos 13 e 4 do caput 99, inciso 3 do caput ou 105, inciso 2 do caput desta lei, acrescidas em qualquer caso das que estejam habilitadas na data da realização da Assembleia ou que tenham créditos admitidos ou alterados por decisão judicial, inclusive as que tenham obtido reserva de importância observado o disposto no parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 10 desta lei. Não terão direito ao voto e não serão considerados para fins de verificação no quórum de instalação e de deliberação os titulares de créditos excetuados na forma do parágrafo 3º e 4º do artigo 49 desta lei.
As deliberações de Assembleia Geral não serão invalidadas em razão de posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação e classificação de créditos. No caso de posterior invalidação de deliberação da Assembleia, ficam resguardados os direitos de terceiros de boa-fé, respondendo os credores que aprovarem a deliberação pelos prejuízos comprovados causados por dolo ou culpa. Qualquer deliberação prevista nessa lei a ser realizada por meio de Assembleia Geral de Credores poderá ser substituída com idênticos efeitos pelo termo de adesão firmado por tantos credores quanto satisfaçam o quórum de aprovação específico nos termos estabelecidos no artigo 45-A desta lei. Votação realizada por meio de sistema eletrônico reproduz as condições de tomada de voto na Assembleia Geral de Credores ou outro mecanismo reputado suficientemente seguro pelo juiz. As deliberações e as formas previstas no parágrafo 4º deste artigo serão fiscalizadas pelo administrador judicial, que emitirá parecer sobre sua regularidade previamente à sua homologação judicial, independentemente da concessão ou não da recuperação judicial. O voto será exercido pelo credor no seu interesse e de acordo com seu juízo de conveniência e poderá ser declarado nulo por abusividade somente quando manifestamente exercido para obter vantagem ilícita para si ou para outra. A cessão ou a promessa de cessão de crédito habilitado deverá ser imediatamente comunicado ao juízo da recuperação judicial. Não será deferido provimento liminar de caráter cautelar ou antecipatório dos efeitos da tutela para suspensão ou adiamento da Assembleia Geral de Credores em razão de pendências de discussão acerca da existência da qualificação ou classificação de créditos. A Assembleia Geral será composta pelas seguintes classes de credores: titulares de créditos derivados de legislação do trabalho decorrente de acidente de trabalho, créditos com garantia real, titulares de créditos quirografários com privilégio essencial, com privilégio geral ou subordinado, e titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte. Os titulares de créditos derivados da legislação do trabalho votam com a classe prevista no inciso 1 do caput deste artigo, com o total de seu crédito, independentemente do valor. Os titulares de crédito com garantia real votam com a classe prevista no inciso 2 deste artigo até o limite do valor do bem gravado e com a classe prevista no inciso 3 deste artigo pelo restante do valor de seu crédito. Considerar-se-á aprovada a proposta que obtiver votos favoráveis de credores que representem mais da metade o valor total dos créditos presentes à Assembleia Geral, exceto nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, nos termos da alínea e do inciso 1 do caput do artigo 35 dessa lei, a composição do comitê de credores ou forma alternativa de realização do ativo nos termos do artigo 145 desta lei. Os sócios do devedor, bem como as sociedades coligadas, controladoras, ou as que tenham um sócio ou acionista com participação superior a 10% do capital social do devedor, ou que o devedor ou algum de seus sócios detenham participação superior a 10% do capital social, poderão participar da Assembleia Geral de Credores sem ter direito ao voto e não serão considerados para fins de verificação do quórum de instalação de deliberação. O disposto deste artigo também se aplica ao cônjuge ou parente consanguíneo ou afim colateral até o segundo grau, antecedente ou descendente, ascendente ou descendente do devedor, de administrador, de sócio controlador, de membro dos conselhos consultivos, fiscal ou semelhantes da sociedade devedora e à sociedade em que quaisquer dessas pessoas exerçam essas funções. Na escolha dos representantes de cada classe do Comitê de Credores, somente os respectivos membros poderão votar. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de créditos referidas no artigo 41 dessa lei deverão aprovar a proposta. Em cada uma das classes referidas nos incisos 2 e 3 do artigo 41 dessa lei, a proposta deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à Assembleia e cumulativamente pela maioria simples dos credores presentes. Nas classes previstas nos incisos 1 e 4 do artigo 41, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independentemente do valor de seus créditos. O credor não terá direito a voto e não será considerado para fins de verificação de quórum de deliberação se o plano de recuperação judicial não alterar o valor ou a condição originária de pagamento de seu crédito. As deliberações da Assembleia Geral de Credores previstas nesta lei poderão ser substituídas pela aprovação da adesão de credores que representem mais da metade do valor dos créditos sujeitos à recuperação judicial, observadas as exceções previstas nessa lei.
Nos termos do artigo 56-A dessa lei, as deliberações sobre o plano de recuperação judicial poderão ser substituídas por documento que comprove o cumprimento do disposto no artigo 45 desta lei. As deliberações sobre a constituição do Comitê de Credores poderão ser substituídas por documento que comprove a adesão da maioria dos créditos de cada conjunto de credores previstos no artigo 26 desta lei. As deliberações sobre forma alternativa de realização do ativo na falência nos termos do artigo 145 poderão ser substituídas por documento que comprove a adesão de credores que representem 2/3 dos créditos. As deliberações no formato previsto neste artigo serão fiscalizadas pelo administrador judicial, que emitirá um parecer sobre sua regularidade em oitiva do Ministério Público previamente sua homologação judicial, independente da concessão ou não da recuperação judicial. A aprovação de forma alternativa de realização do ativo na falência prevista no artigo 145 dependerá do voto favorável dos credores que representem 2/3 do crédito presente na Assembleia. Capítulo 3. Da recuperação judicial. Seção 1. Disposições gerais. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômica e financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora de emprego de trabalhadores e dos interesses dos credores, provendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos e que atenda os seguintes requisitos. Quem que cabe solicitação da recuperação judicial? Precisa exercer regularmente a atividade por pelo menos 2 anos e cumulativamente. Não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas por sentença transitada e julgadas as responsabilidades daí decorrentes. Não ter há menos de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial. Não ter há menos de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a seção 5 deste capítulo. Não ter sido condenado ou não ter como administrador ou sócio controlador pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta lei. A recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente. Nos casos de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio de uma escritura contábil fiscal ou por meio da obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir a escritura contábil fiscal entregue tempestivamente. Para a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no livro Caixa Digital de Produtor Rural, ou por meio da obrigação legal de registros contábeis que venham a substituir o livro Caixa Digital do Produtor Rural e pela declaração do Imposto de Renda sobre pessoa física e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente. Para efeito do disposto no parágrafo 300 deste artigo, no que diz respeito ao período em que não for exigível a entrega do LCD-PR, admitir-se-á a entrega do livro caixa utilizado para a elaboração da declaração do imposto de renda. Para os fins de atendimento ao disposto no parágrafo 2º e 3º deste artigo, as informações contábeis relativas a receitas, a bens, a despesas, a custos e a dívidas deverão ser organizadas de acordo com a legislação e com o padrão contábil da legislação correlata vigente, bem como guardar obediência ao regime de competência e de elaboração de balanço patrimonial por contador habilitado. Na recuperação judicial de companhia aberta, serão obrigatórios a formação e o funcionamento do Conselho Fiscal nos termos da Lei 6.404 de 76, enquanto durar a fase de recuperação judicial, incluído o período de cumprimento das obrigações assumidas pelo plano de recuperação. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data em que foi solicitado, ainda que não vencidos. Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra as co-obrigações, contra os co-obrigados fiadores e obrigados de regresso. As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originariamente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial. Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bem imóveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratados
contenham cláusula de irrevogabilidade ou de irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias ou de proprietário em contratos de venda, com reserva de domínio, seu credor não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante prazo de suspensão a que se refere o parágrafo 4º do artigo 6º desta lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial. Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso 2, artigo 86 desta lei. Tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídas ou renovadas as garantias líquidas ou vencidas durante a recuperação judicial e, quando não renovadas ou substituídas, o valor eventualmente recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta vinculado durante o período de suspensão de que trata o parágrafo 4º do inciso 6º desta lei. Nas hipóteses de que tratam os parágrafos 2º e 3º do artigo 48 desta lei, somente serão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos a que se referem os citados parágrafos, ainda que não vencidos. Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os recursos controlados e abrangidos nos termos do artigo 14 e 21 da Lei 4.829. Estão sujeitos à recuperação judicial os recursos de que trata o parágrafo 7º deste artigo que não tenham sido objeto de renegociação entre o devedor e a instituição financeira antes do pedido de recuperação judicial na forma do ato do Poder Executivo. Não se enquadrará nos créditos referidos no caput deste artigo aquele relativo à dívida constituída nos 3 últimos anos anteriores ao pedido de recuperação judicial que tenham sido contraídos com a finalidade de aquisição de propriedades rurais, bem como as respectivas garantias. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outras. Constituem. Quais são os meios de recuperação judicial? Quais são os meios de recuperação judicial? Constituem meios de recuperação judicial, dentre outros, a concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vencendas, cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiárias integral ou cessão de cotas ou ações respeitados os direitos dos sócios nos termos da legislação vigente, alteração do controle societário, substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação de seus órgãos administrativos, concessão aos credores de direito de eleição em separado de administradores e de poder de veto com relação à matéria que o plano especificar, aumento de capital social, trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive a sociedade constituída pelos próprios empregados, redução salarial, compensação de honorários e redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva, dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro, constituição de sociedade de credores, venda parcial de bens, e equalização dos encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-se inclusive aos contratos de crédito rural, sem prejuízo do disposto em legislação específica. Usufruto da empresa, administração compartilhada, emissão de valores mobiliários, constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar em pagamento dos créditos ativos do devedor, conversão de dívida em capital social, venda integral da devedora, desde que garantidas aos credores não submetidos ou não aderentes condições no mínimo equivalentes àquelas que teriam na falência, hipótese em que será, por todos os fins, considerada unidade produtiva isolada. Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou a sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia. Nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial será conservada como parâmetro de indexação da correspondente obrigação e só poderá ser afastada se o credor titular do respectivo crédito aprovar expressamente previsão diversa do plano de recuperação judicial. Não haverá sucessão ou responsabilidade por dívidas de qualquer natureza.
a terceiro credor, investidor ou novo administrador, em decorrência, respectivamente, da mera conversão da dívida em capital, de aporte de novos recursos na devedora ou de substituição dos administradores desta. O impacto sobre a renda e a constituição social sobre o lucro líquido e a contribuição social sobre o lucro líquido incidentes sobre o ganho de capital resultantes da alienação de bens ou direitos pela pessoa jurídica em recuperação judicial poderão ser parcelados, com a atualização monetária das parcelas, observado o seguinte: o disposto na Lei 10.522 de 2002, a utilização como limite da mediana de alongamento do plano de recuperação judicial em relação aos créditos a eles sujeitos. O limite de alongamento a que se refere o inciso 2 do parágrafo 4º deste artigo será readequado na hipótese de alteração superveniente do plano de recuperação judicial, nas hipóteses de renegociação de dívida de pessoa jurídica, no âmbito do processo de recuperação judicial, estejam as dívidas sujeitas ou não a esta, e do reconhecimento de seus efeitos na demonstração financeira das sociedades, deverão ser observadas as seguintes disposições. A receita obtida pelo devedor não será computada na apuração da base de cálculo da contribuição para programa de integração social e para o programa de formação do patrimônio do servidor público, e da contribuição para financiamento de seguridade social. O ganho obtido pelo devedor com a redução da dívida não se sujeitará ao limite percentual de que tratam os artigos 42 e 58 da Lei 8.981 de 95 na apuração do imposto sobre renda e na contribuição social CSLL. As despesas correspondentes às obrigações assumidas no plano de recuperação judicial serão consideradas dedutíveis da determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, desde que não tenham sido objeto de dedução anterior. O disposto no caput de artigo não se aplica às hipóteses de dívida com pessoa jurídica que seja controladora, controlada, coligada ou interligada, ou a pessoa física que seja acionista, controladora, sócia, titular ou administradora da pessoa jurídica devedora. Seção 2. Do pedido e do processamento da recuperação judicial. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira. As demonstrações contábeis relativas aos 3 últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicáveis e correspondentes obrigatoriamente, de balanço patrimonial, demonstração de resultados acumulados, demonstração do resultado desde o último exercício social, relatório gerencial de fluxo de caixa e sua projeção, descrição da sociedade de grupo societário de fato ou de direito. A relação nominal completa dos credores sujeitas ou não à recuperação judicial, inclusive aqueles que, por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação de endereço físico eletrônico de cada um, a natureza conforme estabelecido no artigo 83 e 84, e o valor atualizado do crédito com a discriminação de sua origem e o regime de vencimento. A relação integral dos desempregados, em que constem as respectivas funções salários, indenizações e outras parcelas, a que tem direito com o correspondente mês de competência e a discriminação dos valores pendentes de pagamento. Certidão de regularidade do devedor no registro público de empresas, o ato constitutivo atualizado e os atos de nomeação dos atuais administradores. A relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor, os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores emitidos pelas respectivas instituições financeiras, certidão dos cartórios de protestos situados na comarca de domicílio ou de sede do devedor e naquela onde possui filial. A relação subscrita pelo devedor de todas as ações judiciais e procedimentos arbitrais em que este figure como parte, inclusive a de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados. O relatório detalhado do passivo fiscal, a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores, do que trata parágrafo 3º, artigo 49 desta lei. Os documentos de escrituração contábil e demais relatórios auxiliares na forma e no suporte previstas em lei permanecerão à disposição do juiz ou administrador judicial e mediante autorização judicial de qualquer interessado.
Com relação à exigência prevista no inciso 2 do caput deste artigo, as microempresas e empresas de pequeno porte poderão apresentar livros de escrituração contábil simplificados nos termos da legislação específica. O juiz poderá determinar o depósito em cartório dos documentos em que se refere o parágrafo 1º e 2º deste artigo ou de cópia destes. Na hipótese de o ajustamento de recuperação judicial ocorrer antes da data final da entrega de balanço correspondente ao exercício anterior, o devedor apresentará balanço prévio e juntará o balanço definitivo no prazo da lei societária aplicável. O valor da causa corresponderá ao montante total dos créditos sujeitos à recuperação judicial. Em relação ao período de que trata o parágrafo 3º do artigo 48 desta lei, a exposição referida no inciso 1 do caput deste artigo deverá comprovar a crise de insolvência caracterizada pela insuficiência de recursos financeiros ou patrimoniais com liquidez suficiente para saldar suas dívidas. Os requisitos no inciso 2 do caput deste artigo serão substituídos pelos documentos mencionados no parágrafo 3º do artigo 48 desta lei relativos aos últimos 2 anos. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, poderá o juiz, quando reputar necessário, nomear profissional de sua confiança com capacidade técnica e idoneidade para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial. A remuneração do profissional de que trata o caput deste artigo deverá ser arbitrada posteriormente à apresentação do laudo e deverá considerar a complexidade do trabalho desenvolvido. O juiz deverá conceder o prazo máximo de 5 dias para que o profissional nomeado apresente um laudo de constatação das reais condições de funcionamento do devedor e da regularidade documental. A constatação prévia será determinada sem que seja ouvida outra parte e sem apresentação de quesitos por qualquer das partes, com a possibilidade do juiz determinar a realização de diligência sem a prévia ciência do devedor, ou entender que este poderá frustrar os seus objetivos. O devedor será intimado o resultado da constatação prévia concomitantemente à sua intimação da decisão que deferir ou indeferir o processo de recuperação judicial ou de determinar a emenda da petição inicial e poderá impugná-la mediante interposição do recurso cabível. A constatação prévia consistirá objetivamente na verificação das reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental, vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise de viabilidade econômica do devedor. Caso a constatação prévia detecte indícios contundentes de utilização fraudulenta da ação de recuperação judicial, o juiz poderá indeferir a petição inicial sem prejuízo de oficiar ao Ministério Público para a tomada das providências criminais eventualmente cabíveis. Caso a constatação prévia demonstre que o principal estabelecimento do devedor não se situa na área de competência do juiz, o juiz deverá determinar a remessa dos autos com urgência ao juízo competente. Estando em termos a documentação exigida no artigo 51, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial no mesmo ato, nomear administrador judicial observado no artigo 21. Determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça as atividades observado o disposto no parágrafo 3º, artigo 195 da Constituição Federal e no artigo 69. Ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor na forma do artigo 6º desta lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas no parágrafo 1º, 2º e 7º do artigo 6º desta lei e as relativas a créditos excetuados na forma do parágrafo 3º e 4º do artigo 49 desta lei. Determinará ao devedor a apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial sob pena de destituição dos seus administradores. Ordenará a intimação eletrônica do Ministério Público e das Fazendas Públicas Federal e dos Estados, Distrito Federal e municípios em que o devedor tiver estabelecimento a fim de que tomem conhecimento da recuperação judicial e informem eventuais créditos perante o devedor para divulgação aos demais interessados. O juiz ordenará a expedição de edital para publicação do órgão oficial que conterá o resumo dos pedidos do devedor e da decisão que defere o processamento da recuperação judicial, a relação nominal dos credores em que se discrimine o valor atualizado e classificação de cada crédito, a advertência acerca dos prazos para a habilitação dos créditos na forma do artigo 7º, parágrafo 1º desta lei, e para que os credores apresentem objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor nos termos do artigo 55. Deferido o processamento da recuperação judicial, os credores poderão a qualquer tempo requerer a convocação de Assembleia Geral para a constituição do Comitê de Credores ou substituição de seus membros, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 36 dessa lei. No caso do inciso 3 do caput deste artigo, caberá ao devedor comunicar a suspensão aos juízes competentes. O devedor não poderá desistir do pedido de recuperação judicial após o deferimento de seu processamento.
salvo se obtiver aprovação da desistência da Assembleia Geral de Credores. Seção 3 do Plano de Recuperação Judicial. O plano de recuperação judicial será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 dias da publicação da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, sob pena de convolução em falência, e deverá conter a discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a serem empregados, conforme o artigo 50 e seu resumo, demonstração de sua viabilidade econômica, laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada. O juiz ordenará a publicação de edital contendo aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação judicial e fixando o prazo para a manifestação de eventuais objeções observado o artigo 55. O plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a um ano para o pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação judicial. O plano não poderá ainda prever prazo superior a 30 dias para o pagamento até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador no crédito de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido de recuperação judicial. O prazo estabelecido no caput deste artigo poderá ser estendido em até 2 anos se o plano de recuperação judicial atender aos seguintes requisitos positivamente: apresentação de garantias julgadas suficientes pelo juiz, aprovação pelos credores titulares de créditos derivados da legislação trabalhista ou decorrentes de acidente de trabalho, na forma do parágrafo 2º do artigo 45, e a garantia da integralidade do pagamento dos créditos trabalhistas. Seção 4 do procedimento de recuperação judicial. Qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação judicial no prazo de 30 dias contado da publicação da relação de credores de que trata o parágrafo 2º do artigo 7º desta lei. Caso, na data da publicação da relação de que trata o caput deste artigo, não tenha sido publicado o aviso previsto no artigo 53, parágrafo único, contar-se-á da publicação deste o prazo para as objeções. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz provocará a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano de recuperação. Quem vai deliberar sobre as objeções de qualquer credor é a Assembleia Geral de Credores. A data designada para a realização da Assembleia Geral não excederá 150 dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial. A Assembleia Geral que aprovar o plano de recuperação judicial poderá indicar os membros do Comitê de Credores, na forma do artigo 26 desta lei, se já não estiver constituído. O plano de recuperação judicial poderá sofrer alterações na Assembleia Geral, desde que haja expressa concordância do devedor e em termos que não impliquem diminuição dos direitos exclusivamente dos credores ausentes. Rejeitado o plano de recuperação judicial, o administrador judicial submeterá no ato à votação da Assembleia de Credores a concessão de prazo de 30 dias para que seja apresentado um plano de recuperação judicial pelos credores. A concessão do prazo a que se refere o parágrafo 4º deste artigo deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade dos credores presentes na Assembleia Geral de Credores. O plano de recuperação judicial proposto pelos credores somente será posto em votação caso satisfeitas cumulativamente as seguintes condições: não preenchimento dos requisitos previstos no parágrafo 1º do artigo 58, preenchimento dos requisitos previstos nos incisos 1º, 2º e 3º caput do artigo 53, apoio por escrito de créditos que representem alternativamente mais de 25% dos créditos totais sujeitos à recuperação judicial, mais de 35% dos créditos dos credores presentes à Assembleia Geral a que se refere o parágrafo 4º deste artigo, não imputação de obrigações novas não respeitadas em lei ou em contratos anteriormente celebrados aos sócios do devedor, previsão de isenção das garantias pessoais prestadas por pessoas naturais em relação aos créditos a serem novados a que sejam de titularidade dos credores mencionados nos incisos 3 deste parágrafo ou daqueles que votarem favoravelmente ao plano de recuperação judicial apresentado pelos credores, não permitidas ressalvas de voto. Não imposição ao devedor ou aos sócios de sacrifícios maior do que aquele que decorreria da liquidação na falência. O plano de recuperação judicial apresentado pelos credores poderá prever a capitalização dos créditos, inclusive com a consequente alteração do controle da sociedade devedora, permitindo o exercício do direito de retirada pelo sócio do devedor, não implicado o disposto nos parágrafos 4º, 5º e 6º deste artigo, ou rejeitado o plano de recuperação judicial proposto pelos credores, o juiz convolará a recuperação judicial em falência.
Na hipótese de suspensão de Assembleia Geral de Credores convocada para fins de votação do plano de recuperação judicial, a Assembleia deverá ser encerrada no prazo de 90 dias, contado da data de sua instalação. Até 5 dias antes da data da realização da Assembleia Geral de Credores convocada para deliberação sobre o plano, o devedor poderá comprovar a aprovação dos credores por meio de termo de adesão, observando o quórum previsto no artigo 45 desta lei e requerer a sua homologação judicial. No caso previsto no caput deste artigo, a Assembleia Geral será imediatamente dispensada e o juiz intimará os credores para apresentarem eventuais oposições no prazo de 10 dias, o qual substituirá o prazo inicialmente estipulado no caput do artigo 55. Oferecida a oposição prevista no parágrafo 1º deste artigo, terá o devedor o prazo de 10 dias para manifestar-se a respeito, ouvido a seguir o administrador judicial no prazo de 5 dias. No caso de dispensa da Assembleia Geral ou de aprovação do plano de recuperação judicial em Assembleia Geral, as oposições apenas poderão versar sobre o que as oposições podem versar, sobre não preenchimento de quórum legal de aprovação, descumprimento do procedimento disciplinar desta lei, irregularidades do termo de adesão ao plano de recuperação ou irregularidades e ilegalidades no plano de recuperação, após a juntada aos autos do plano aprovado pela Assembleia Geral de Credores ou decorrido o prazo previsto no artigo 55 desta lei, sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos artigos 151, 205 e 206 do Código Tributário Nacional. Cumpridas as exigências desta lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do artigo 55 desta lei ou tenha sido aprovado pela Assembleia de Credores na forma dos artigos 45 e 56 desta lei. O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do artigo 45 desta lei, desde que, na mesma Assembleia, tenha obtido de forma cumulativa o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à Assembleia, independentemente de classe. Aprovação de 3 das classes de credores, ou, caso haja somente 3 classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 2 das classes. Ou, caso haja somente 2 classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos uma delas, sempre nos termos do artigo 45 desta lei. Na classe que houver rejeitado o voto favorável de mais de 1/3 dos credores computados na forma do parágrafo 1º e 2º do artigo 45. A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no parágrafo 1º deste artigo se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe em que houver rejeitado. Da decisão que conceder a recuperação judicial, serão intimados eletronicamente o Ministério Público, as Fazendas Públicas Federal de todos os estados, Distrito Federal e municípios em que o devedor tiver estabelecimento. Rejeitado o plano de recuperação proposto pelo devedor ou pelos credores e não preenchidos os requisitos estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 58 desta lei, o juiz convolará a recuperação judicial em falência. Se for rejeitado o plano de recuperação proposto pelo devedor ou pelos credores e não preenchidos os requisitos estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 58, o juiz convolará a recuperação judicial em falência. Da sentença prevista no caput deste artigo, caberá agravo de instrumento. Se decretou a falência, se convolou na recuperação judicial em falência, vai caber o agravo de instrumento. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor a todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias observadas no disposto no parágrafo 1º do artigo 50 desta lei. A decisão judicial que considera a recuperação judicial constituirá título executivo judicial nos termos do artigo 584, inciso 3 do Código de Processo Civil. Contra a decisão que considera a recuperação judicial, caberá agravo, que poderá ser interposto por qualquer credor e pelo Ministério Público. Contra a decisão que considera a recuperação judicial, se não conceder recuperação judicial e convolar em falência, cabe o agravo. Agora, se conceder recuperação judicial, também cabe o agravo. E quem são os legitimados? São os credores e o Ministério Público. Da decisão que concede a recuperação judicial, serão intimados eletronicamente as Fazendas Públicas Federal e todos os estados, Distrito Federal e municípios em que o devedor tiver estabelecimento. Se o prazo de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará sua realização observado o disposto no artigo 142 dessa lei. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão de arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista, observados o disposto no parágrafo 1º do artigo 141.
A unidade produtiva isolada de que trata o artigo 60 dessa lei poderá abranger bens, direitos ou ativos de qualquer natureza, tangíveis ou intangíveis, isolados ou em conjunto, incluídas participações dos sócios. O disposto no caput deste artigo não afasta a incidência dos incisos 6º do caput e do parágrafo 2º do artigo 73. Proferida a decisão prevista no artigo 58 dessa lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até no máximo 2 anos depois da concessão da recuperação judicial, independente de eventual período de carência. Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolução da recuperação judicial em falência nos termos do artigo 73. Decretada a falência, os credores terão restituído seus direitos e garantias nas condições originariamente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial. Após o período previsto no artigo 71 dessa lei, no caso do descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no artigo 94 dessa lei. Cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no caput do artigo 61, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial e determinará o pagamento do saldo de honorários ao administrador judicial, somente podendo efetuar a quitação destas obrigações mediante prestação de contas no prazo de 30 dias e a aprovação do relatório previsto no inciso 3 do caput deste artigo. A apuração do saldo das custas judiciais a serem recolhidas, a apresentação de relatório circunstanciado do administrador judicial no prazo máximo de 15 dias, versando sobre a execução do plano de recuperação pelo devedor, a dissolução do comitê de credores e a exoneração do administrador judicial. A comunicação ao Registro Público de Empresas e Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia para as providências cabíveis. O encerramento da recuperação judicial não dependerá de consolidação do quadro geral de credores. Durante o procedimento de recuperação judicial, o devedor ou seus administradores serão mantidos na condução da atividade empresarial sob fiscalização do comitê, se houver, e do administrador judicial, salvo-se qualquer deles houver sido condenado em sentença penal transitada em julgado por crime cometido em recuperação judicial ou falência anterior ou por crime contra o patrimônio, a economia popular ou a ordem econômica prevista na legislação vigente. Houver indícios veementes de ter cometido o crime previsto nesta lei. Houver agido com dolo, simulação ou fraude contra os interesses de seus credores. Houver praticado qualquer das seguintes condutas: efetuar gastos pessoais manifestamente excessivos em relação à sua situação patrimonial, e efetuar despesas injustificáveis por sua natureza ou vulto em relação ao capital ou gênero do negócio, ao movimento das operações e a outras circunstâncias análogas, descapitalizar injustificadamente a empresa ou realizar operações prejudiciais ao seu funcionamento regular, simular ou omitir créditos ou apresentar a relação de que trata o inciso 3 do caput do artigo 51 dessa lei, sem relevante razão de direito ou amparo de decisão judicial. Negar-se a prestar informações solicitadas pelo administrador judicial pelos demais membros do comitê, tiver seu afastamento previsto no plano de recuperação judicial. Verificada qualquer das hipóteses no caput deste artigo, o juiz destituirá o administrador e será substituído na forma prevista nos atos constitutivos do devedor ou do plano de recuperação judicial. Quando do afastamento do devedor nas hipóteses previstas no artigo 64 dessa lei, o juiz convocará a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o nome de gestor judicial que assumirá a administração das atividades do devedor, aplicando-lhe, no que couber, todas as normas sobre deveres, impedimentos e remuneração do administrador judicial. O administrador judicial exercerá as funções de gestor enquanto a Assembleia Geral não deliberar sobre a escolha deste. Na hipótese de o gestor, indicado pela Assembleia Geral de Credores, recusar ou estar impedido de aceitar o encargo para gerir os negócios do devedor, o juiz convocará no prazo de 72 horas, contado da recusa ou da declaração de impedimentos autos, nova Assembleia Geral, aplicado o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seus ativos não circulantes, inclusive para os fins previstos no artigo 67 dessa lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o comitê de credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial. Autorizada a alienação de que trata o caput deste artigo pelo juiz, observar-se-á o seguinte. Nos 5 dias subsequentes à data da publicação da decisão, credores que corresponderem a mais de 15% do valor total de créditos sujeitos à recuperação judicial comprovada a prestação da caução equivalente ao valor total da alienação, poderão manifestar ao administrador judicial fundamentadamente o interesse na realização da Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre a realização da venda.
nas 48 horas posteriores ao final do prazo previsto no inciso 1 desse parágrafo, o administrador judicial apresentará ao juiz relatório das manifestações recebidas e, somente na hipótese de cumprimento dos requisitos estabelecidos, requererá a convocação de Assembleia Geral de Credores, que será realizada de forma mais célere, eficiente e menos onerosa, preferencialmente por intermédio dos instrumentos referidos no parágrafo 4º do inciso 39 desta lei. As despesas com a convocação e realização da Assembleia Geral correrão por conta dos credores referidos no inciso 1, parágrafo 1º deste artigo, proporcionalmente ao valor total de seus créditos, desde que a alienação seja realizada com observância do disposto no parágrafo 1º do artigo 141 e no artigo 142 dessa lei, o objeto de alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do adquirente das obrigações do devedor, incluídas, mas não exclusivamente, a de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista. O disposto no caput deste artigo não afasta a incidência do inciso 6 do caput do parágrafo 2º do artigo 73 desta lei. A alienação de bens ou a garantia outorgada pelo devedor a adquirente ou a financiador de boa-fé, desde que realizada mediante autorização judicial expressa ou prevista em plano de recuperação judicial ou extrajudicial aprovado, não poderá ser anulada ou tomada ineficaz após a consumação do negócio jurídico com recebimento dos recursos correspondentes pelo devedor. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos às despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, respeitada no que couber a ordem estabelecida no artigo 83 dessa lei. O plano de recuperação judicial poderá prever tratamento diferenciado aos créditos sujeitos à recuperação judicial pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a provê-lo normalmente após o pedido de recuperação judicial, desde que tais bens ou serviços sejam necessariamente para a manutenção da atividade que o tratamento diferenciado seja adequado e razoável no que concerne a relação comercial futura. As fazendas públicas e o Instituto Nacional de Seguro Social poderão deferir, nos termos da legislação específica, parcelamento de seus créditos em sede de recuperação judicial de acordo com os parâmetros estabelecidos no CTN. As microempresas e empresas de pequeno porte farão jus ao prazo, a prazos 20% superiores àqueles regularmente concedidos às demais empresas, em todos os atos, contratos e documentos firmados pelo devedor sujeito ao procedimento de recuperação judicial deverá ser acrescida após o nome empresarial a expressão em recuperação judicial. O juiz determinará ao Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil a anotação da recuperação judicial nos registros correspondentes. Seção 4A. Do financiamento do devedor e do grupo devedor durante a recuperação judicial. Durante a recuperação judicial, nos termos do artigo 66 e 67 dessa lei, o juiz poderá, depois de ouvido o comitê de credores, autorizar a celebração de contratos de financiamento com o devedor garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos seus ou de terceiros pertencentes ao ativo não circulante para financiar as suas atividades e as despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos. A modificação em grau de recurso da decisão autorizativa de contratação do financiamento não pode alterar a sua natureza extraconcursal, nos termos do artigo 84 dessa lei, nem as garantias outorgadas pelo devedor em favor do financiador de boa-fé, caso o reembolso dos recursos já tenha sido efetivado. O juiz poderá autorizar a constituição de garantia subordinada sobre um ou mais ativos do devedor em favor do financiador de devedor em recuperação judicial dispensado a anuência do detentor da garantia original. A garantia subordinada, em qualquer hipótese, ficará limitada ao eventual excesso resultante da alienação do ativo objeto da garantia original. O disposto no caput deste artigo não se aplica a qualquer modalidade de alienação fiduciária ou de cessão fiduciária, caso a recuperação judicial seja convolada em falência antes da liberação integral dos valores de que trata esta cessão, o contrato de financiamento será considerado automaticamente rescindido. As garantias constituídas e as preferências serão conservadas até o limite dos valores efetivamente entregues ao devedor antes da data da sentença que convolar a recuperação judicial em falência. O financiamento de que trata esta cessão poderá ser realizado por qualquer pessoa, inclusive credores sujeitos ou não à recuperação judicial, familiares, sócios e integrantes do grupo do devedor. Qualquer pessoa ou entidade pode garantir o financiamento de que trata esta lei mediante a oneração ou a alienação fiduciária de bens e direitos, inclusive o próprio devedor e os demais integrantes do seu grupo, estejam ou não em recuperação judicial. Seção 4B. Da consolidação processual e da consolidação substancial. Os devedores que atendam aos requisitos previstos nessa lei e que integram um grupo sob controle societário comum poderão requerer recuperação judicial sob consolidação processual.
Cada devedor apresentará individualmente a documentação exigida no artigo 51 desta lei. O juiz do local do principal estabelecimento entre os devedores é competente para deferir a recuperação judicial sob consolidação processual em observância ao disposto no artigo 3º desta lei. Exceto quando disciplinado de forma diversa, as demais disposições dessa lei aplicam-se aos casos de que trata esta seção. Na hipótese de a documentação de cada devedor ser considerada adequada, apenas um administrador judicial será nomeado, observado o disposto na seção 3 do capítulo 2 desta lei. A consolidação processual prevista no artigo 69-G desta lei acarreta a coordenação de atos processuais, garantia e independência dos devedores dos seus ativos e dos seus passivos. Os devedores proporão meios de recuperação independentes e específicos para a composição de seus passivos, admitida a sua apresentação em um plano único. Os credores de cada devedor deliberarão em assembleias de créditos independentes. Os quórums de instalação e de deliberação das Assembleias Gerais de que trata o parágrafo 2º deste artigo serão verificados exclusivamente em referência aos credores de cada devedor e serão elaboradas atas para cada um dos devedores. A consolidação processual não impede que alguns devedores obtenham a concessão da recuperação judicial e outros tenham a falência decretada. Na hipótese do parágrafo 4º deste artigo, o processo será desmembrado em tantos processos quantos forem necessários. Caso de concessão da recuperação judicial em um e a decretação da falência em outros. O processo será desmembrado nesses casos. O juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da realização da Assembleia Geral, autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial, sob consolidação processual, apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, duas das seguintes hipóteses: existência de garantias cruzadas, relação de controle ou de dependência, identidade total ou parcial do quadro societário, atuação conjunta no mercado entre os postulantes. Em decorrência da consolidação substancial, ativos e passivos de devedores serão tratados como se pertencessem a um único devedor. A consolidação substancial acarretará a extinção imediata de garantias fidejussórias e de créditos detidos por um devedor em face de outro. A consolidação substancial não impactará a garantia real de nenhum credor, exceto mediante a aprovação expressa do titular. Admitida a consolidação substancial, os devedores apresentarão um plano unitário que discriminará os meios de recuperação a serem empregados e será submetido a uma Assembleia Geral de Credores para a qual serão convocados os credores dos devedores. As regras sobre deliberação e homologação previstas nessa lei serão aplicadas à Assembleia Geral de Credores de que se refere o caput deste artigo. A rejeição do plano unitário de que trata o caput deste artigo implicará a convolução da recuperação judicial em falência dos devedores sob consolidação substancial. Seção 5 do Plano de Recuperação Judicial para microempresas e empresas de pequeno porte. As pessoas de que trata o artigo 1º desta lei e que se incluam nos conceitos de microempresa e empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente sujeitam-se às normas deste capítulo. As microempresas e empresas de pequeno porte, conforme definidas em lei, poderão apresentar plano especial de recuperação judicial desde que afirmem sua intenção de fazê-lo na petição inicial de que trata o artigo 51 desta lei. Os credores não atingidos pelo plano especial não terão seus créditos habilitados na recuperação judicial. O produtor rural, de que trata o parágrafo 3º do artigo 48 dessa lei, poderá apresentar plano especial de recuperação judicial nos termos dessa seção, desde que o valor da causa não exceda a R$ 4.800.000. O plano especial de recuperação judicial será apresentado no prazo previsto no artigo 53 dessa lei e limitar-se-á às seguintes condições: abrangerá todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, excetuados os decorrentes de repasse dos recursos oficiais, os fiscais e os previstos no parágrafo 3º e 4º do artigo 49. Prevalecerá o parcelamento em até 36 parcelas mensais, iguais ou sucessivas acrescidos de juros equivalentes à taxa Selic, podendo conter ainda a proposta de abatimento do valor das dívidas. Preverá o pagamento da primeira parcela no prazo máximo de 180 dias, contado na distribuição do pedido de recuperação judicial. Estabelecerá a necessidade de autorização do juiz após ouvido o administrador judicial e o comitê de credores para o devedor aumentar despesas ou contratar empregados. O pedido de recuperação judicial com base em plano especial não acarreta a suspensão do curso da prescrição nem das ações e execuções por créditos não abrangidos pelo plano.
Caso o devedor de que trata o artigo 70 dessa lei opte pelo pedido de recuperação judicial com base no plano especial disciplinado nessa seção, não será convocada a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano e o juiz considerar a recuperação judicial se atendidas as demais exigências desta lei. O juiz também julgará improcedente o pedido de recuperação judicial e decretará falência no devedor se houver objeções nos termos do artigo 55 de credores titulares de mais da metade de qualquer uma das classes de crédito previstas no artigo 83, computados na forma do artigo 45, todos desta lei.